Tamo poluindo. Segundo matéria publicada no New York Post, o fracassado live action da Morena Pneu e as 7 poluições conseguiu gerar mais carbono que Toretto e sua turma no último Velozes e Furiosos, tornando esta cena patética ainda mais sem sentido, já que o branco também representa a pureza. Tá tudo errado! Que vergonha! Realmente, parece que manter as coisas limpas não é o seu forte, minha cara petulante Ziegler. Para piorar, já está confirmado que esta lamentável produção da Disney fracassou nas bilheterias, ficando atrás até mesmo do live action de Minecraft. Aliás, ao contrário do que muitos pensavam, inclusive este que vos fala, surpreendeu aos mais céticos, conseguindo agradar grande parte do público enquanto a crítica parece torcer o nariz. Mas hoje em dia, quem se importa com nota/opinião de críticos, não é mesmo? Pois é. Bem, vamos conferir mais detalhes sobre este absurdo da galerinha que jura se importar com o planeta/meio ambiente. Very evidently so. Hipócrita! Você está no Diário do Mago, quadro esse onde lhes trago notícias quentinhas acerca dos games, filmes, livros, séries, quadrinhos e entretenimento de um modo geral. Quase sempre com uma dose de humor, mas sempre com uma sincera opinião. Legal! Portanto, caso não seja inscrito, desce a cajadada neste botão e venha fazer parte da comunidade mais implacável deste YouTube. Esse quadro não tem vinheta, mas atendendo às súplicas, abrirei uma exceção. Portanto, pelos poderes a mim concedidos, vinheta, eu te invoco. Contemplem o mago com seus poderes. De acordo com uma reportagem do jornal The Guardian, publicada recentemente, o remake de Branca de Neve da Disney produziu mais emissões de carbono do que o mais recente filme dos Velozes e Furiosos, marcando outra manchete negativa para o filme live action de baixo desempenho. Impressionante. Segundo uma análise envolvendo mais de 250 sets de filmagens dos filmes da Walt Disney, Branca de Neve e a Pequena Sereia juntas produziram mais poluição do que qualquer outro filme da Disney feito no Reino Unido desde 2019, quando os requisitos de relatórios ambientais entraram em vigor pela primeira vez, de acordo com a reportagem do The Guardian. É lamentável. Os relatórios ambientais mostram que, juntos, Branca de Neve e a Pequena Sereia produziram mais poluição do que a quantidade anual produzida pelos aeroportos de Birmingham e Luton. Inacreditável. Ô Greta, corre aqui. Eu não quero! Cada filme gerou mais poluição do que os totais anuais de Blackpool Pleasure Beach e da 02 Arena de Londres, afirmou o site. As emissões de filmes filmados no Reino Unido são medidas em toneladas de dióxido de carbono equivalente, ou TCO2e. Esta é a sigla para tonelada de dióxido de carbono. Agora eu saquei! Uma fonte próxima à Disney revelou no ano passado que um total de cerca de 2.600 toneladas de dióxido de carbono está bem próximo da quantidade de emissões que uma produção de grande porte deveriam ser, de acordo com o The Guardian. A Pequena Sereia foi ainda pior. Quase dobrou esse número, produzindo cerca de 5.127 toneladas, enquanto Branca de Neve emitiu aproximadamente 3.153 toneladas, cerca de 62% a mais que a quantidade esperada. Vergonha! É, meus caros, essa é a mesma galerinha que implica com os canudos de plástico, fazendo você chupar papelão no MC Donald, enquanto usam as tartarugas como pretexto. E enquanto um certo cinéfilo açucarado de ego fragilizado não sabe lidar com críticas em relação à sua passada de pano ao analisar isso que chamam de produção, Só porque você não gosta de obras que o seu grupo taxa como lacrates? A propósito, esse é um outro tema que um grupo de criadores tem se utilizado bastante para também gerar views, olha só. Novamente, se tem um público atraído por qualquer conteúdo que faça menção aos termos lacrates, lacração, woke, pode ter certeza que vai ter gente querendo explorar as views fáceis desse grupo que se satisfaz em ficar rodando em torno desses temas
infinitamente. No entanto, se ao me ver utilizando certos termos ou aplicando certos argumentos que a sua turma não gosta e você logo pense Lacrador, lacrate. ou se você não consegue se desvencilhar desse tema e só consegue enxergar isso nas pessoas, eu preciso te informar um negocinho. Isso diz mais sobre você do que de mim. Porque isso mostra até onde você consegue chegar numa conversa, pois não deve haver muito mais na sua mente. Seja por interesse, seja por cognição. Não vou dizer o que é o quê. Mas saiba que eu mesmo não compartilho da sua paixão por esse tema, que na boas, me dá uma baita de uma preguiça. Por isso, ao assistir um filme, eu transitei e defequei se trocaram a etnia de um personagem, por exemplo. Eu prefiro me concentrar em várias outras decisões técnicas e artísticas que compõem um filme. Portanto, se te irrita, se te indigna, se te enraivece a minha indiferença por esses temas que eu considero limitados, mas que você tanto preza, não precisa vir aqui me assistir. Ainda bem. Até um outro dia. O crítico de cinema do Wall Street Journal, Kyle Smith, o apresentador do Rollywood in Total podcast, Christian Total, e o comentarista de cinema e cultura pop do YouTube, Nerdrotic, disseram à Fox News Digital que uma tempestade perfeita de publicidade negativa antes do lançamento de Branca de Neve afastou potenciais espectadores e temiam que o filme fosse muito, aspas, consciente, ou seja, woke. Agora eu entendi! A boca grande é a arrogância daquela que deveria, no mínimo, ser útil, já que não consegue ser agradável. I mean, you know, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. Acabou por afastar grande parte do público. I was scared of the original cartoon. I think I watched it once and then I never picked it up again. E apesar de terem que ouvir que tal produção não foi feita para eles e blá blá blá, são de fato quem pagam o ingresso no final. I'm a narcissist. E só um disclaimer aqui. Antes que venha algum fã do Otávio Gá reclamar aí nos comentários falando que não sabemos separar as críticas de política, saiba que eu sou inscrito do canal do cara. E sei muito bem que, apesar dele ser canhoteiro, ele faz um bom trabalho. Porém, não há como negar que muitas vezes o seu espectro político interfere em algumas de suas opiniões. E a prova disso está aí neste print. E ouso dizer que provavelmente ele foi um dos primeiros a recitar este mantra. Eu aceito lacre em minha vida! Porque eu sou uma lacradora! Mesmo porque boa parte delas vieram de seu próprio público, o qual percebeu o malabarismo que ele fez para não abordar os temas que de fato fizeram com que esta obra fosse o tremendo fracasso que é. Lacrates, lacração, woke. Mas olha que coisa curiosa, um crítico que não sabe lidar bem com críticas. Hipócrita! Dito isso, eu poderia fingir que lamento não termos uma Branca de Neve digna produzida pela Disney. Todavia, não consigo ser desonesto comigo mesmo, tampouco com vocês. Portanto, devo admitir que um sorriso sarcástico permaneceu em meu rosto a maior parte do tempo em que levei para escrever este roteiro. Muito obrigado, Rachel Petulante Ziegler. Enfim, ainda que sem querer, você me fez sorrir, pois muito me apraz o fracasso da arrogância e o castigo da soberba. É isso, meus caros lords e ladies, mas agora é com vocês. Me digam aí nos comentários o que acharam de Branca de Neve e as 7 Poluições. Realmente, esse filme é uma porcaria em todos os sentidos. E o que será que aconteceu com aquela Branca de Neve da Daily Wire? Sumiu! Por acaso vocês sabem onde está a galerinha do Salve Amazônia? Não sei de nada. Eu respeito vocês, mas quando é pessoal dá problema. Aí eu tô fora. Estamos falando de 100 milhões de dólares. Como é que é? Muito obrigado aos queridos membros que apoiam o canal. A você que sempre contribui com seu valeu, Live Pix, like, comentário e compartilhamento. Tamo junto demais. E se chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar esse sininho e enriquecer o debate com o seu comentário. Rumo a 33 mil implacáveis neste humilde canal. Um grande abraço do seu amigo Mago e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Não me tome como um mago de truques baratos! Hipócrita!